Graça e paz, amados. Amém. Saúdo todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, por esse grande privilégio de sempre estarmos tendo essa oportunidade de levar a mensagem do Senhor, essa mensagem que tanto nos traz alegria, que nos traz orgulho, porque é a palavra de Deus que nos transforma, a palavra de Deus que nos traz o entendimento das coisas, e a gente deve ter sempre grato a Deus, por isso. Deus é muito bom conosco, irmãos. Ele tem sido Deus misericordioso, Ele tem tratado conosco de forma tão particular e de forma tão especial, e não teria outro motivo a não ser realmente estarmos aqui para agradecer o nome do Senhor, louvar ao nome do Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, não é mesmo? Nós só temos que agradecer a Deus. Eu gostaria de pedir aos amados se colocassem em pé, por gentileza, para que nós pudéssemos fazer a meditação da palavra nessa manhã. Nós vamos fazer a leitura do texto, mas antes, porém, eu gostaria de orar com os amados, pedindo o Espírito Santo de Deus que esteja ministrando através das nossas vidas, que nós possamos realmente falar aquilo que o Espírito Santo do Senhor nos preparou para os nossos corações, e que Ele possa nos tocar, possa realmente falar conosco e trabalhar de forma poderosa em cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa de oração, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja perdoando os nossos pecados, limpando o nosso coração e a nossa mente, e que agora, ó Deus, o Senhor nos use, ó Deus, como instrumento Teu, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos usar, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, falar, ó Deus, da Tua grandeza, ó Deus, que o nosso eu, ó Deus, possa ser diminuído, e que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado nessa manhã. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, nos usa como mensageiro Teu, ó Deus, nessa manhã, e nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ainda em pé, amados, eu gostaria de compartilhar o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios capítulo 23, versículo de número 26. Provérbios 23, versículo 26. O tema da nossa mensagem nessa manhã: nosso corpo a serviço de Deus. Tema da nossa mensagem: nosso corpo a serviço de Deus. Diz assim o texto de Provérbios capítulo 23, versículo de número 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Os irmãos podem se sentar. Amados, nós temos um texto aqui do Senhor fazendo um clamor para que nós possamos colocar os nossos membros, possamos colocar os nossos corpos, possamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, colocar a nossa vida em prol do crescimento do reino. Aqui o texto começa fazendo um clamor, nos chamando como filhos. Meu filho, dá-me o teu coração, mantenha os teus olhos em meus caminhos. Aqui, o livro de Provérbios, que é uma coletânea de ensinamentos. Eu sempre gosto muito de meditar no livro de Provérbios, de Eclesiastes, porque ele tem uma facilidade muito grande para falar conosco. É um livro com uma coletânea de conselhos práticos que facilita muito a vida daquele que realmente quer buscar a presença do Senhor. E esses conselhos práticos da palavra de Deus para o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com o cônjuge, o nosso relacionamento com os negócios, o nosso relacionamento com Deus, ele tem uma linguagem muito fácil de ser interpretada, uma linguagem muito fácil de ser entendida. E aqui então o texto ele começa fazendo um clamor, pedindo para que o nosso coração, ele se mantenha nos caminhos do Senhor. E a gente sabe, irmãos, que isso tem sido difícil. Como colocar o nosso corpo, como colocar a nossa mente, como colocar o nosso espírito à disposição do Senhor. Nós vivemos dias onde a sociedade nos cobra muito estarmos participando de vários eventos, de várias atividades. Hoje as nossas crianças, os nossos filhos, eles são obrigados, é imputado a eles cada vez mais estarem estudando, estarem se qualificando, eles têm que fazer um curso de inglês, têm que fazer um curso de espanhol, eles precisam conhecer informática, eles precisam conhecer curso de robótica, de mecatrônica. Nossas crianças vão crescendo e se tornando verdadeiros engenheiros, médicos. Hoje, com acesso muito fácil à tecnologia, eles aprendem muito rápido tudo.
E isso vai tirando o tempo das nossas crianças, vai tirando o tempo dos nossos jovens, de estar com o seu coração voltado para os caminhos do Senhor. Isso vai roubando também o nosso tempo em colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Nós temos visto que a sociedade nos cobra muito, nós ficamos muito preocupados, olha, eles precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, porque senão no futuro não terão como competir no mercado de trabalho, um mercado que fica cada vez mais dinâmico, fica cada vez mais disputado, é um mercado muitas vezes até injusto, né? Porque jovens que têm uma qualificação muito grande, às vezes também têm a mesma dificuldade de arrumar emprego, como aquele que não tem qualificação nenhuma, né? Certa vez eu vi uma reportagem, um homem com 4 faculdades e não conseguia arrumar emprego, né? Por quê? Se dedicou tanto, mas quando chegava lá e entregava o currículo, a pessoa olhava e falava assim, mas você tem muita qualificação, você é melhor do que eu, que é o cara que está entrevistando lá, o chefe dele, o futuro chefe, né? Falando, não, se eu contratar esse cara eu vou ficar sem emprego, né? Porque ele tem uma qualificação melhor do que a minha. Outros que não têm qualificação nenhuma acabam ficando sem emprego também, porque não estão preparados para o mercado de trabalho. E isso, né, rouba o tempo das pessoas, porque a pessoa estuda, a pessoa vai, faz isso, faz aquilo, né, e quando espera um retorno do mercado para lhe compensar todo aquele tempo despendido nos estudos, ele não é reconhecido, né? Aplica o seu coração em muitas coisas que a gente sabe que pode ser que não venha a ter resultados. Não que nós não devamos fazer isso, deve-se estudar, deve-se correr atrás, deve buscar o conhecimento, porque a Bíblia nos ensina, né, que o conhecimento, né, ele brilha os olhos do homem. Então o conhecimento é importante buscarmos o conhecimento para que estejamos preparados para todas as coisas. Porém, o nosso coração deve ser sábio, não podemos aplicar o nosso coração somente a essas coisas, devemos aplicar o nosso coração principalmente nos caminhos do Senhor, aplicar o nosso coração ao conhecimento da palavra de Deus, aplicar o nosso coração àquilo que o Senhor quer que nós verdadeiramente façamos e que nós vamos colher os frutos, que são frutos de caminho eterno. Então aqui o nosso autor, ele começa conclamando, né, para que nós entreguemos o nosso coração ao Senhor, né, e possamos manter os nossos olhos, né, no seu caminho. Quantos não têm perecido por não ter mantido os seus olhos nos caminhos do Senhor, né? Quantos jovens nós temos percebido que perdem, né, o seu rumo por não estar com seus olhos fitos na cruz de Cristo? E nós ficamos muito preocupados, amados, todos esses meses em que nós tivemos aqui essa campanha, né, uma campanha até atípica. Certa vez eu estava almoçando e escutei uma jovem falando, nossa, eu nunca vi uma campanha política assim, onde todas as pessoas se envolviam. Ela falou assim, eu nunca gostei de política, mas pela primeira vez eu passei a gostar. E foi algo que as pessoas se movimentaram, as pessoas começaram a trabalhar, e cada um defendendo uma bandeira, mas as pessoas procurando, de alguma forma, defender aquilo que acreditam ou que acreditavam que é o correto. Pessoas que dedicaram tempo, que dedicaram conhecimento, dedicaram, né, a parte da sua vida para que pudessem alcançar um objetivo. Hoje, passado o pleito, as pessoas já sabem, né, quem é o ganhador, e agora nós precisamos trabalhar para que as pessoas possam conhecer o caminho da verdade, possam conhecer o caminho de Jesus Cristo, porque é nessas horas que nós percebemos que existem muitas pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro amor de Cristo, e existem muitas pessoas que desprezam o amor de Jesus por todos nós, né? A gente pode perceber aí que existe um levante muito grande de Satanás, querendo o quê? Não pregar, né, a divisão pela religião, mas pregar, né, a divisão através do ateísmo, que deve ser a grande preocupação da Igreja de Cristo nos dias de hoje, né? Tem crescido muito o número de ateus, não só na sociedade brasileira, mas também na sociedade como um todo. Eu estava conversando com o nosso irmão Ioiô, né, que morou durante muito tempo lá nos Estados Unidos. Ele estava falando para nós na Escola Bíblica Dominical, que lá nos Estados Unidos, ele ficou impressionado porque ele não imaginava isso aqui no Brasil. Ele não imaginava que no Brasil também havia um número recorrente de pessoas que se declaram ateus, né? E ele falando, olha, isso nos Estados Unidos é até comum. A gente encontra lá as pessoas que se declaram ateus, mas aqui no Brasil eu fiquei surpreso quando eu comecei a ouvir, né, e notei que existem muitas pessoas que professam também ser ateus. E isso deve ser uma bandeira da igreja, correr e pregar o Evangelho, porque existem muitas pessoas
que desprezam o Evangelho de Cristo não pela religião A, B ou C, mas desprezam porque não acreditam, não creem que existe um Deus vivo, não creem que existe um Deus verdadeiro, não creem que existe um Deus que verdadeiramente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E para nossa vergonha, irmãos, eu pude acompanhar um relatório de uma entidade evangélica dos Estados Unidos, onde nesse relatório, né, eles fizeram um levantamento das nações que se declaram, ou de grande maioria das nações que se declaram nações que não professam nenhuma fé. E por incrível que pareça, nós temos ali a China, né, que é uma nação que cresceu envolta ao comunismo, a Rússia, onde muitas pessoas, onde mais de 50% da nação não professa nenhuma fé, não acredita em nada. Então é um grande desafio para a Igreja de Cristo, é um grande desafio para cada um de nós, né, tentarmos alcançar essas pessoas, dedicar os nossos corpos a serviço do Senhor, porque nós temos visto que ainda o Evangelho precisa alcançar muitas pessoas, né? Aqui o Senhor nos faz um desafio através desse versículo, pedindo para que nós possamos entregar o nosso coração a Ele, para que os nossos olhos mantenham-se fitos nos seus caminhos, porque sabemos que não é fácil, enfrentamos dias de grande dificuldade, mas temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Nós temos aqui, irmãos, alguns aspectos do nosso corpo que nós podemos destacar e que nós devemos colocar em prol do serviço do reino do Senhor. Nós podemos aí conferir no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo de número 28, onde nós devemos colocar as nossas mãos, né, para o reino do Senhor, colocar as nossas mãos para trabalhar em prol do reino do Senhor. No texto de Efésios, diz assim a palavra sagrada, Efésios 4, 28, pois aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com aquele que tiver alguma necessidade, né? Um dos aspectos de estar envolvendo o nosso corpo a serviço do Senhor é colocar as nossas mãos em prol do serviço do reino. Eu fiquei muito feliz, agradeço muito a Deus, e mais uma vez agradeço aqui aos irmãos, para os irmãos terem aqui abrido mão do seu tempo aqui, os irmãos estiveram conosco, todo mundo trabalhando aqui, muito animado, os irmãos dedicaram parte do seu tempo aí no sábado para fazer aqui a limpeza na igreja, e todos aqui muito felizes, os irmãos num clima de descontração muito bom, né, uma união muito boa, e isso a gente glorifica a Deus, e viu os irmãos aqui, cada um fazendo alguma coisa, uns lavavam, outros trocavam as lâmpadas, e outros faziam alguns reparos, e um lavava o banheiro, e outro limpava as cadeiras, e todo mundo aqui se dedicando, todo mundo aqui doou, né, o seu dia em prol do reino do Senhor, usando as suas mãos em prol do reino de Deus, porque isso demonstra o carinho e o amor que os irmãos têm pela casa do Senhor, né, dedicando aqui com o trabalho das suas mãos a manutenção e o zelo da casa de Deus, né? E o texto fala aqui que nós devemos dedicar e usar as nossas mãos em prol do reino, né? Falando que aquele que furtava deve deixar de furtar, antes esse deve trabalhar, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha como repartir. Nós devemos ter sempre, irmãos, aquilo que o Senhor nos oferece e algo mais para aquelas pessoas que necessitam. Não devemos ser a cauda, mas sempre devemos ser a cabeça, né? Esse é um texto bíblico e também faz parte até de um ditado, né? A gente não deve ser a cauda, antes devemos ser cabeça, devemos ser aqueles que estão sempre à frente, e aqueles que são da igreja de Cristo, esses devem tomar a frente, esses devem tomar partido, esses devem correr atrás. Nós podemos observar algo interessante nesse pleito, porque nós vemos um envolvimento muito grande da igreja, a igreja procurando defender uma bandeira, a igreja procurando defender princípios, a igreja procurando defender algo que faz parte daquilo que a igreja prega, daquilo que a igreja acredita, dos princípios ensinados por Jesus Cristo. E o pessoal começou a trabalhar, e o pessoal começou a colocar em prática, e com o trabalho das suas mãos começou a se dedicar para que pudesse ser realizado, né, esse evento, essa festa da democracia, e as pessoas pudessem alcançar assim os resultados, né? Para uns não foi o esperado, mas para a grande maioria foi aquilo que foi
dedicado o seu tempo, foi dedicado a sua vida, para que nós pudéssemos então assim alcançar esse resultado. Devemos trabalhar para que com isso, através do trabalho das nossas mãos, as pessoas possam ver que somos pessoas ordeiras, somos pessoas decentes, somos pessoas que têm princípios, e sempre deve partir de nós, porque as pessoas estão sempre de olho em cada um de nós. Quando você pega um homem que é eleito, e ali o seu primeiro ato é falar um versículo bíblico, e ser feita ali uma oração em rede nacional, isso começou a abalar as estruturas, né? Porque Satanás começa a ficar furioso com uma nação que começa a se dedicar totalmente a Deus, uma nação que começa, né, a colocar princípios, uma nação que começa a colocar aquilo que é o mais importante, que é Deus no caminho da nação. E nós temos a certeza que teremos dias de grande vitória, porque iremos trabalhar para isso, né? A Bíblia fala aqui que aquele que furta não furte mais. Nossa nação vem passando por um período de muita dificuldade, com muitos roubos, com muitos homicídios, né? Com muitos assassinatos. As pessoas que deixaram de acreditar no trabalho, deixaram de acreditar naquilo que é honesto, naquilo que é justo, e começaram a praticar a iniquidade. Então esse texto mostra para nós que nós devemos ensinar essas pessoas: deixem de furtar, comecem a trabalhar, porque não vale a pena. Não vale a pena. E isso é a palavra de Deus que nos ensina. E é esse ensinamento que nós acreditamos que vai fazer parte das vidas das pessoas de agora em diante, mostrando aos jovens que não vale a pena seguir pelo caminho da iniquidade, não vale a pena seguir pelo caminho da imoralidade, mas antes trabalhe, para que assim, com o trabalho das suas mãos, você tenha como repartir com as pessoas que são necessitadas, né? E esses são os votos que nós fazemos para as pessoas de bem da nossa nação, para as pessoas que verdadeiramente querem trabalhar em prol do reino do Senhor. Nós temos aí também, irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2, onde fala a respeito dos nossos olhos. Os nossos olhos, eles também devem estar fitos no Senhor. Os nossos olhos, eles precisam estar olhando para a cruz de Cristo, e devem estar voltados para a vontade do Senhor. Em Hebreus 12, 2, nós temos um texto dizendo assim: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que ora lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Então, ou seja, os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Falamos sobre os nossos corações. Nossos corações devem estar voltados para o Senhor. Nossas mãos devem trabalhar em prol do reino do Senhor, para que através do trabalho das nossas mãos possamos prosperar e possamos fazer prosperar a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Temos aqui também os nossos olhos, que é a janela para o mundo, né? Que os nossos olhos possam ser olhos que vejam a justiça de Deus e possam estar fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, que ele, pela alegria que ora lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Cristo suportou a vergonha. Cristo suportou algo que deveria ser por cada um de nós, né? Nós deveríamos ter sido pregados no madeiro, nós deveríamos ter pago o alto preço, mas pela misericórdia de Deus, nós pudemos ser alcançados pelo sangue misericordioso de Jesus Cristo, e hoje nós temos esse privilégio de estarmos aqui. Hoje nós temos o privilégio de olhar para a cruz, né? Não a cruz com o Cristo morto, mas a cruz sem o Cristo morto, a cruz ali onde representa o símbolo máximo do cristianismo, mostrando que Cristo ali foi crucificado, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje está à destra de Deus, né? E aqui nós podemos ver, irmãos, que apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, mas isso foi feito com alegria, porque isso foi proposto pelo próprio Deus, e ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, e hoje está à destra de Deus. Por isso que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é um nome acima de todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. O nome do Senhor Jesus faz estremecer os alicerces de toda a criação, porque ele suportou aquilo que nós não poderíamos suportar. Ele pagou o preço que nós não teríamos condições de pagar. Ele abriu mão do seu poder, abriu mão daquilo que era a sua essência de Deus, para um dia estar com cada um de nós e estar aqui depois
se sacrificando e mostrando que nós verdadeiramente precisamos estar com os nossos olhos fitos na cruz de Cristo. Nunca se esqueça disso. Quando você sentir alguma dificuldade, quando você sentir alguma amargura, pegue os seus olhos e olhe em direção da cruz de Cristo, né? Olhe para a cruz de Cristo, olhe pelo sacrifício que foi feito, olhe pelo sacrifício no qual Ele abriu mão de tantas coisas para que pudesse estar ao nosso lado, né? Abriu mão de ser Deus, abriu mão da sua família, abriu mão da sua vida pessoal, enquanto esteve aqui conosco, para pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. E por isso nós devemos ser alegres e devemos ser gratos a Deus. Nós temos um texto aqui também, de Salmos 123, 2, que representa muito bem também essa questão de termos os nossos olhos fitos no Senhor. Salmos 123, 2 diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Na antiguidade, amados, os servos, quando eles necessitavam de algo ou precisavam de alguma coisa, né, eles estavam com seus olhos sempre fitos no seu Senhor, né? Aqui no Brasil, durante o período da escravidão, né, e até mesmo em períodos mais recentes, né, quando eles eram ali recebidos pelos seus senhores, ficavam sempre com os seus olhos fitos ali, esperando receber algo deles, alimentação, roupa, um pedaço de sabão, ou alguma coisa que pudessem, né, se limpar, ou algum agrado do seu Senhor, sempre esperando, né, que pudessem receber algo dos seus senhores, e assim pudessem ser saciadas as suas necessidades. Assim também deve ser cada um de nós, né? Os nossos olhos devem estar atentos ao nosso Deus, esperando no nosso Deus a misericórdia. Assim como aqueles que esperavam receber dos seus senhores algum benefício, alguma gratidão, algo que necessitavam, essa também deve ser a nossa esperança, essa deve ser também a nossa expectativa, né? Olhar para o Senhor e esperar do Senhor a sua misericórdia. E nós temos visto, irmãos, que a misericórdia do Senhor, ela tem caído sobre nós dia após dia. Nós temos visto que o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor tem cuidado da nossa nação, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado da sua igreja, né? Nós vemos aqui os irmãos sempre confraternizando entre si, nós vemos os irmãos aqui, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas enfermidades que os irmãos não passaram, mas para a honra e glória do Senhor, os irmãos estão aqui, e como a gente fica feliz com isso, como nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem nos dado a sua misericórdia. Nós temos olhado para os céus, nós temos clamado ao Senhor, e o Senhor tem depositado sobre nós a sua misericórdia, mesmo nós não sendo merecedores da misericórdia do Senhor, né? A gente fica grato a Deus com isso, porque nós sabemos que, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as nossas falhas, mas assim como aquele servo que espera do seu Senhor alguma dádiva, o Senhor tem nos dado a sua dádiva, o Senhor tem nos dado a sua misericórdia, o Senhor tem nos dado a sua compaixão, o Senhor tem nos dado aquilo que precisamos a cada dia, e é por isso que nós devemos louvar ao nosso Deus. Nós temos um texto aí também de Isaías 52, 7, onde no texto também nós podemos refletir, falando exatamente a respeito disso. Isaías 52, 7 diz assim: como são belos os montes e os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, que proclamam a paz e trazem boas notícias, que proclamam a salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. Nós temos um texto aqui, amados, onde Isaías conclama para que nós possamos usar os nossos pés, possamos usar o nosso caminhar, possamos usar, né, o nosso destino, o local ao qual nós nos deslocamos em prol do serviço do reino dos céus, né? Que os nossos pés possam ser os pés que anunciam o Evangelho do Senhor, né? Ele fala assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Que proclamam a paz, que trazem as boas novas e proclamam a salvação, né? Vendo aqui que o nosso corpo,
quando ele é dedicado em prol ao reino dos céus. Todo o nosso corpo, ele faz parte de uma estrutura muito bem feita, uma estrutura muito complexa, e que nós possamos colocá-lo à disposição do Senhor, né? Que nós possamos colocá-lo em prol do reino de Deus. Nós podemos ver que nosso corpo foi tão bem planejado, amados, que por mais que a ciência evolua, eles não conseguem, né, colocar nada que possa substituir aquilo que Deus criou. Quando é gerado lá na madre da nossa mãe, lá no ventre da nossa mãe, né, somos gerados os nossos ossos, né? O salmista fala quão grande é esse mistério, onde os nossos ossos são formados, onde o nosso corpo é formado, os nossos nervos são formados, né? A Carla esses dias caiu e fraturou lá um ligamento, tem que ficar lá com o pé para cima, tem que ficar lá engessada, né? E tem que aguardar a recuperação. Não adianta, não existe nada que possa substituir. É algo que foi feito por Deus e tem que aguardar o repouso, tem que aguardar, porque é o nosso próprio corpo que faz os ligamentos, é o nosso próprio corpo que faz as ligaduras. Estava conversando com o pastor Carlos a semana passada, perguntando se ele estava melhor da vista. Falei, irmão, estou fazendo aqui uns exercícios, estou passando a medicação, né? Mas é o nosso próprio corpo que vai se regenerando, é ele mesmo que vai se curando, né? Os remédios, eles são apenas um indutor, é aquilo que vai estimular os nossos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né, a combater a enfermidade e nos reestruturar novamente. Então está tudo aqui dentro, tudo foi criado por Deus, né, para que o nosso próprio corpo pudesse ter uma estrutura complexa, uma estrutura perfeita, né? E nós vemos a ciência tentando trabalhar todo o tempo, tentando substituir os membros dos homens, faz um braço mecânico, faz uma perna mecânica, faz olhos biônicos, mas nada pode ser comparado àquilo que foi criado, né, nos seus primórdios, aquilo que foi criado inicialmente, aquilo que foi feito por Deus. Quando a gente pega um bebezinho e a gente vê ali aquela criança tão perfeita, né, os seus bracinhos, os seus dedinhos, né, aquela criancinha ali tão frágil, mas tão perfeita, obra-prima, né, do nosso Deus. E o homem, por mais que ele tente copiar, mas nada vai ser igual àquilo que Deus criou e àquilo que Deus preparou, né? Nós somos a obra-prima de Deus e nós glorificamos a Deus por isso. E é por isso que devemos dedicar os nossos corpos, a nossa vida em prol no reino dos céus. A Bíblia fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Deus fica muito feliz. Os nossos pés, né, não se cansam, os nossos pés não calejam quando estamos caminhando em prol no reino dos céus, né? Quando estamos caminhando para falar das boas novas, né? Eu tenho a certeza que quando nós fazemos esse trajeto, é um trajeto onde os nossos pés estão sendo abençoados a cada passo pelo Senhor, né? Eu me lembro quando o irmão Natanael falava, olha, a gente não tinha carro, não tinha nada, só tinha um sapato para trabalhar, outro sapato para ir para a igreja, né? Colocava o sapato para vir para a igreja e saía lá da Vila Nova Cachoeirinha, passava por córrego, passava por barro, por tudo, mas chegava aqui, né, estava com os pés limpinhos para louvar e engrandecer o nosso Deus, né? Hoje Deus nos honrou, a grande maioria já tem carro, a grande maioria pode se deslocar para cima e para baixo, né? Não precisa gastar muita sola do sapato, né? Mas Deus tem nos abençoado e tem permitido que os nossos pés, né, estejam anunciando as boas novas e caminhando sempre em direção à casa do Senhor, né? Eu espero que os nossos sapatos, se pudessem andar sozinhos, saibam andar e vir direto para o caminho da casa de Deus, né? Porque esse deve ser o caminho que eles devem ser ensinados. E as nossas crianças também devem ter esse mesmo pensamento, que as nossas crianças possam ter os seus pezinhos, né, ter sempre essa vontade, esse desejo de estar caminhando para a casa do Senhor, porque a Bíblia nos diz o quê? Que são formosos os pés daqueles que buscam a palavra de Deus, são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, né? A palavra de paz, aquele que proclama a paz, aquele que proclama a justiça, aquele que proclama boas notícias, proclama a salvação de Deus, né? Só tem coisa boa, irmão, só tem coisa boa, então a gente só pode glorificar a Deus, né? Deus, ele tem sido muito bom, nós podemos ver a sua bondade e é uma bondade sem limites. É uma bondade que não pode ser esquadrinhada, é uma bondade que não pode ser medida. Em Romanos 10:15, o texto também nos fala um pouquinho mais a respeito disso. Romanos, né, o autor de Romanos, Paulo, nos fala a respeito da importância de termos os nossos pés dedicados ao caminho das boas obras. Ele diz assim,
no texto de Romanos 10, 15. A vós que lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E o outro texto aqui, perdão, irmãos, a vós que lhe falou a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Aqui nós temos a nossa relação com a voz, aquilo que Deus nos deu, que é um instrumento poderoso, que é a nossa voz para proclamar as boas novas do Evangelho do Senhor, né? Que a nossa voz possa ser utilizada para engrandecimento do nosso Deus, que a nossa voz, aquilo que Deus nos capacitou, as nossas cordas vocais, esse instrumento poderoso, que é um instrumento para conversar, é um instrumento utilizado para convencimento das pessoas, que ele possa ser utilizado, né? Para que as pessoas possam ouvir a voz do Senhor e que elas possam ser chamadas, né, à purificação, que elas possam ouvir a voz do Senhor e possam ser purificadas em nome de Jesus, né? Os nossos ouvidos, eles também devem estar atentos à voz do Senhor. Os nossos ouvidos, eles devem estar preparados para ouvir aquilo que o Senhor espera, né? Aquilo que o Senhor quer que realmente faça diferença na nossa vida. Em Isaías, capítulo 50, versículo de número 4, a Bíblia diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me, perdão, aqui é o mesmo texto, irmãos, eu acho que eu fiz uma confusão aqui na hora dos textos, tá? Aqui falando sobre a voz e falando sobre a língua novamente. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda pela manhã, após manhã, e desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado, tá? Então, ou seja, o Senhor instrui a nossa boca, o Senhor instrui a nossa língua, o Senhor nos dá o conhecimento da sua palavra, que nos sustém, e também prepara para despertar o nosso ouvido, para escutar alguém que está ensinando. Que os nossos ouvidos, eles possam estar dispostos, né, a ouvir a voz do Senhor, que os nossos ouvidos possam estar dispostos, né, a sempre ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes, até conversei com os irmãos um dia desses, nós estávamos na escola bíblica e falando a respeito disso, né? Às vezes de madrugada a gente é acordado por alguma coisa, né? E Deus muitas vezes está ali nos incomodando para que realmente nós possamos dedicar um pedacinho ali daquela nossa madrugada para orar, né? E muitas vezes do nada a gente acorda, olha para o relógio, 3 horas da manhã, 2h30, 4 horas, e o Senhor nos incomoda ali, e logo a gente desperta a orar e faz um clamor ao Senhor, porque Deus está nos levantando para orar, porque o Senhor está nos dando um livramento, ou está nos preparando para ser sustentados, né, para talvez uma dificuldade, uma luta, algo que está por vir. Então, toda vez que o Senhor, né, Ele te acordar ali, não perca essa oportunidade, né, de deixar os seus ouvidos atentos, né, à voz do Senhor e orar, né? Separa ali uns 5 minutinhos, ora, né, dedica aquele pedacinho da sua madrugada a Deus, né, porque isso é agradável ao Senhor, né? Você ouvir a voz do Senhor, despertar para que o Senhor quer falar com você, escutar a voz daquilo que o Senhor quer, né, para que você possa assim ter uma semana de vitória, possa ter um dia de vitória. Às vezes o Senhor gosta de nos incomodar durante a madrugada, porque é um momento onde a gente vai abrir mão do nosso sono. Às vezes é aquele momento mais gostoso, né, do sono, e de repente a gente é acordado do nada. Aí você fica pensando, mas por que eu acordei agora? Eu não estou com fome, não quero ir ao banheiro, né? Por que será que eu acordei, né? É o Senhor muitas vezes querendo falar conosco ali, e nós devemos dar ouvido à voz do Senhor, né? Levanta, separa um tempinho, vai falar com o Senhor, ora, busca a presença do Senhor. Você está abrindo mão de alguns minutos de sono, mas está ganhando muito por estar ouvindo a voz de Deus, e Deus está nos preparando para que assim, escutando a voz do Senhor, nós possamos ser ensinados, nós possamos assim ser preparados para aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, né? No começo do texto ele diz assim, né, que o Senhor nos deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto, né? Então, aquele que tem a oportunidade, não deixa de pregar a palavra do Senhor. Aquele que tem a oportunidade, não deixe de anunciar as boas novas do Evangelho, porque essa é a finalidade do nosso corpo. Para isso fomos criados, para isso fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, para que através do nosso conhecimento, aquilo que o Senhor colocou para a vida de cada um de nós possamos colocar em prol do reino dos céus, né? E possamos então assim usar o nosso corpo, usar a nossa língua, usar os nossos ouvidos para escutar, para aprender,
e a partir do momento em que tivermos esse conhecimento, assim falarmos com autoridade, com propriedade, daquilo que diz respeito à palavra do Senhor, né? Conhecendo assim a verdade de Deus, para que através dessa verdade nós possamos impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E para encerrar, irmãos, eu gostaria aqui de compartilhar um texto do Salmo 51:10, onde o texto fala a respeito da entrega do nosso coração, né? Entregar o nosso coração verdadeiramente ao nosso Deus. Diz assim o salmista no texto de Salmo 51:10, Salmo 51:10: Cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? Que o nosso coração possa ser um coração puro, que o nosso coração possa ser um coração dedicado às boas novas do Senhor, que o nosso coração possa ser um coração dedicado a ouvir a voz do Senhor, né? O texto de Provérbios diz assim que nós devemos ser tardios no falar, né? E devemos estar aptos a sempre ouvir, né? Para que assim o nosso coração possa alcançar a sabedoria que vem do alto, que o nosso coração possa se manter puro e que o Senhor possa renovar o nosso espírito dia após dia, e que o nosso corpo, esse conjunto tão complexo de nervos, de ossos, né, de uma estrutura biológica tão bem fundamentada por Deus, que nós possamos entender que foi criado para a honra e glória do Senhor, e que nós possamos utilizá-lo de forma a engrandecer o nosso Deus, utilizá-lo em prol da dispensação do Evangelho, utilizá-lo como os irmãos têm feito aqui, as meninas que muito bem usam na dança, usando os seus pezinhos aqui para fazer a dança, a coreografia, o pessoal do teatro que faz as suas encenações, o pessoal do louvor, né, que usa a sua voz, o pessoal que cuida, né, do adorno do nosso templo, que cada um dedique aquilo que foi dado ao Senhor, né, aquele dom, aquela capacidade que foi dada a Deus, que você possa utilizar em prol dessa expansão do Evangelho, e que a expansão do Evangelho, né, ela possa ser um reflexo, né, do nosso amor e da nossa dedicação às coisas de Deus, né, e que esse coração puro, nós possamos preservá-lo, que nós possamos ter uma mente pura, que nós possamos ter a mente de Cristo, renovada todas as vezes, né? E aqui o texto ele encerra com aquele espírito estável, né? O que é esse espírito estável? É aquele espírito que tem a certeza de que estando em Deus, né, confiando em Deus, temos a certeza que receberemos do Senhor tudo aquilo que temos pedido, e receberemos muito além daquilo que esperamos, né? Tendo a certeza de que Deus, ao seu tempo, estará nos dando aquilo que precisamos. Quanto tempo nós esperamos para que pudéssemos viver dias como esse que estamos vivendo, onde vemos a nação brasileira levantando um clamor, onde vemos o povo de Deus agradecendo, onde vemos o povo de Deus clamando, né, e despertando o povo para essas boas novas do Evangelho, né? Nós cremos que o Brasil vai passar por dias de grande alegria, não só na questão econômica e política de uma forma em geral, mas também acreditamos que isso vai ser um grande propulsor para o crescimento do Evangelho na nação brasileira. Vai ser um grande injetor, né, assim, levando muitas pessoas ao conhecimento da verdade, né? Isso é fruto da oração dos irmãos, isso é fruto do clamor da Igreja de Cristo, que tem buscado, que tem pedido, que tem mostrado que o povo, né, tem pedido a Deus que mostre ao povo que Deus é o Senhor da nossa nação, né? O texto da palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos isso em nome de Jesus para o nosso país. E bendito é aquele que também entrega o seu corpo em prol no reino dos céus. Bendito é aquele que dedica o seu corpo em prol de ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, porque esses serão considerados virtuosos e receberão o galardão da parte de Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que verdadeiramente nosso corpo, mente, espírito possam estar sempre pensando, né, como podemos ganhar almas e como podemos trabalhar melhor para o crescimento e a expansão do Evangelho de Deus. Que o Senhor nos abençoe.